Olá, eu sou o Dr. Líster de Lima Salgueiro, diretor da Clínica Férteis de Medicina Reprodutiva na cidade de Sorocaba, e hoje nós vamos comentar sobre uma das causas de infertilidade feminina chamada endometriose. Por definição, a endometriose é o aparecimento desse tecido que reveste o útero e onde o embrião se gruda e o que sai na menstruação fora do corpo. Então ele se implanta em regiões externas do útero e começa a crescer. Todo mês ele cresce como se estivesse esperando uma gravidez. Quando não tem a gravidez, esse tecido descama e sangra, formando uma ferida interna. Essas feridas podem ser passíveis de aderência, a mesma coisa que raspar o joelho e colocar a calça por cima pode grudar. Isso chama-se aderência. Essa é a causa de alteração da fertilidade. A endometriose pode fazer o ovário grudar na trompa, a trompa grudar no útero, a trompa grudar na bexiga ou a trompa grudar no intestino. E existem algumas teorias para explicar a endometriose. Na primeira delas seria assim: a menstruação, na hora da cólica da menstruação, existe uma força grande, poderia espirrar um pouco desse tecido e cair aqui fora e grudar. 95% das mulheres têm isso, mas nem todas têm endometriose. Então a segunda hipótese é que o corpo teria um sistema imunológico preparado para limpar esses implantes de endometriose e esse sistema teria uma falha e a endometriose continuaria a crescer. E a terceira teoria, que depois que apareceu a endometriose no ouvido e no nariz, poderia ser uma metaplasia celômica, ou seja, o embrião, alguma célula do endométrio para em outro lugar e depois de algum tempo começa a crescer lá. De qualquer modo, nos anos 70 foi implantado a primeira laparoscopia, uma cirurgia que faz com cânulas pelo umbigo, com uma câmera e tal, e começou a se verificar quem tinha ou não endometriose. Algumas dessas pacientes conseguiam engravidar. Chegava na hora do parto e não tinha mais endometriose. Isso virou um mito da medicina e de que a gravidez curaria a endometriose. Mais tarde, lá pelos anos 80, começaram a rever os casos em que tinham endometriose e perceberam que a endometriose, após a gravidez, adormece. Ela fica hibernada, mas volta do mesmo jeito. Os tratamentos, no entanto, foram baseados nessa premissa. Então, o primeiro tratamento que existia seriam 9 meses de progesterona, imitando uma gravidez, deixando a paciente sem menstruar, e havia uma diminuição da endometriose. Só que quando terminava a medicação, voltava todo o problema. No segundo tipo, era uma progesterona química, chamava-se dimetrose, que era usada por 6 meses e também diminuía a endometriose, mas ela voltava depois do término da medicação. Hoje se usam drogas que chamam-se análogos do GnRH, que são de depósito, eles agem por 3 meses, deixam a paciente numa menopausa química e existe a regressão de até 60% da endometriose, mas interrompendo a medicação volta tudo. Então hoje basicamente existem 2 tipos de tratamento de endometriose, para quem não quer engravidar e para quem quer engravidar. Para quem não quer engravidar, a sugestão é uma cirurgia de limpeza seguida de medicação, se necessário outra cirurgia de limpeza e medicação, até chegar na menopausa quando não tem mais ciclos e não tem mais endometriose. No caso de quem quer engravidar, pode ser feita uma laparoscopia de limpeza da endometriose, retirando os focos e cauterizando, ou pode ser feita uma fertilização in vitro. No caso da laparoscopia, se for uma endometriose de grau elevado, o dano causado pela cirurgia através da cateterização, através da cauterização, através do corte de tecidos pode ser pior do que a própria endometriose. Então, em torno de 70% das pessoas que fazem a videolaparoscopia têm que fazer depois a fertilização in vitro. A grande vantagem da fertilização in vitro é que nós não usamos o que a endometriose prejudica, que seria a trompa. Então a gente retira os óvulos, coloca diretamente ao embrião formado dentro do útero, e isso supera as barreiras causadas pela endometriose, gerando uma taxa de gravidez muito maior do que numa cirurgia.